Feliz Dia das Crianças! Um pouquinho atrasado, mas ainda valendo. Afinal de contas, foi ontem. Eu sou Marilija e você está acompanhando o canal Memórias de uma Minhoca Estrebuchada. Clique aqui embaixo no cantinho direito do vídeo e faça sua inscrição ativando as notificações para não ficar de fora das novidades. Espero que todos vocês tenham a sua criança interior bem animada. Afinal de contas, a inocência, a pureza da criança e a capacidade de se alegrar com as pequenas coisas nunca deve morrer dentro de nós. O céu é para as crianças. Ontem também foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. E agora, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Como o professor é importante nas nossas vidas. Sem eles, nós não seríamos nada. E a minha família está cheia deles. A começar pela minha mãe, tenho tios e tive avós professores. Então, posso falar com muita propriedade sobre eles. Até porque eu já fui professora. Dei aula de psicologia no curso de técnico de enfermagem e também dei aula no curso de jovem aprendiz do Senac. Tenho experiência e propriedade sobre o assunto. O que me incomoda muito são as pessoas com deficiência visual, vou falar desse público que é o que eu conheço bastante, perguntarem sempre ao professor se ele tem experiência conosco para dar aulas. Gente, não é necessário ter experiência para dar aula para uma pessoa com deficiência visual. Basta ele saber dar aulas, ele ou ela. Afinal de contas, é como quando a gente vai para uma entrevista de emprego. Aí chega lá a pessoa do RH ou o próprio dono da empresa e pergunta: você tem experiência? Aí você fala assim: não. Ah, então não quero, preciso de alguém que tenha experiência. Poxa vida, se ninguém nunca dá experiência para a gente começar a trabalhar, como a gente vai conseguir um trabalho e ter experiência no nosso currículo ou na nossa carteira de trabalho? E se a gente não dá a possibilidade de um professor ter a oportunidade de trabalhar com a gente enquanto pessoas com deficiência visual, como que ele vai ter essa experiência que a gente tanto deseja? É uma hipocrisia nossa cobrar isso. E chega a ser até um preconceito nosso a gente achar que a pessoa que nunca trabalhou com alguém que tenha deficiência visual ou que nunca teve contato não tem a capacidade de dar aula para uma pessoa com deficiência visual. A gente que luta tanto contra o preconceito acaba sendo preconceituoso. Não é uma coisa esquisita? Pois é. Se a gente quer acabar com esse preconceito, se a gente quer mostrar para a sociedade a nossa capacidade, o poder, tudo que a gente pode fazer, a gente precisa se inserir nessa sociedade. E a gente só vai se inserir de fato na sociedade quando a gente passar a conviver com pessoas que nunca tiveram contato com as pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? Com as pessoas de todo tipo de deficiência, claramente, mas estou falando do meu lado enquanto pessoas com deficiência visual. Então, se eu não der oportunidade para um professor, por exemplo, que nunca teve contato com uma pessoa com deficiência visual, dar aula para mim, eu vou estar fechando o círculo e vou estar convivendo só com pessoas com deficiência visual e vou estar mantendo esse preconceito e esse capacitismo que tanto se fala hoje dentro da sociedade. Enquanto a gente não romper esse ciclo, a gente não vai conquistar o que a gente quer. Eu, quando fiz aula de dança lá na escola de dança de salão, eu tive várias experiências com vários professores que nunca tinham dado aula para pessoas com deficiência visual e todos eles foram muito capazes de me ensinar. Alguns alunos bolsistas tinham dificuldade, mas a dificuldade deles não estava no fato de nunca terem tido experiência em ensinar uma pessoa com deficiência visual, mas é a própria dificuldade em ensinar uma outra pessoa, fosse ela cega ou não. Porque é difícil você ensinar outra pessoa tendo que fazer o ensino espelhado, que é o quê? Você ensinar a pessoa a fazer o contrário do que você está fazendo, você estando de frente para ela. Por exemplo, se a pessoa que está dançando comigo vai colocar a perna direita dela para trás na dança, ela tem que falar para mim que eu tenho que ir com a minha perna esquerda à frente. E isso é difícil de ensinar. Não é qualquer um que consegue. Agora o professor está acostumado com isso, porque ele está dando aula há anos. Então é mais simples para o professor fazer isso. O bolsista não consegue porque ele também é aluno, ele também está aprendendo. Então ele está no direito dele de não dar conta de fazer isso. Não é porque ele não tenha experiência com pessoas cegas, é porque ele ia ter dificuldade sendo eu cega ou não. Mas como um aluno que enxerga, está dançando com ele, tá vendo o professor fazer o passo, tá vendo como é para fazer, fica simples,
ele não precisa ensinar. Pronto. Agora, se tem que me ensinar, já complica, porque ele tem essa dificuldade de fazer esse espelhamento. E é simplesmente isso, gente. Vamos dar oportunidades, vamos romper os ciclos, vamos além do nosso mundinho. Esse é o meu recado de hoje. Um beijo especial para todos os meus professores da Associação Tocando em Frente, meu professor André, minha professora Tereza e todos vocês, professores que acompanham o canal. Fiquem com Deus, até semana que vem e compartilhem o vídeo de hoje.